Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiano e hoje eu queria fazer o exercício 1.22 do livro Impropera. Tá? A edição que eu estou usando é a oitava edição. Então, o exercício fala o seguinte: uma tubulação industrial aérea de vapor d'água não isolada termicamente, com 25 metros de comprimento e 100 milímetros de diâmetro, atravessa uma construção cujas paredes e o ar ambiente estão a 25 graus Celsius. O vapor pressurizado mantém uma temperatura superficial na tubulação de 150 graus Celsius e o coeficiente associado à convecção natural é de 10 watts por metro quadrado Kelvin. A emissividade da superfície é 0,8. E aí ele me pede duas coisas. Primeiro, qual que é a taxa de perda de calor na linha de vapor. E segundo, fala que esse vapor está sendo gerado em uma caldeira, operando com eficiência de 90%. E o gás natural cotado a um custo de 0,02 dólares por megajoule. E aí, qual que é o custo anual da perda de calor na linha? Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é o seguinte: ele falou que o coeficiente associado à convecção natural é de 10 e me deu a emissividade. Então, o que ele está assumindo, não espera que a gente resolva, é que a taxa de calor ela vai ser dada tanto por convecção como por radiação. Então, aqui eu só fiz um desenho mostrando o seguinte: a minha tubulação ela está a uma temperatura superficial TS, o ambiente ao redor, o fluido, né, o ar ao redor, está a uma temperatura T infinito, e as vizinhanças, a parede, né, do ambiente em que essa tubulação foi colocada, está a uma temperatura T vis. Então, a taxa de calor total que ele está perdendo vai ser dada tanto por convecção como por radiação. E como é que eu calculo cada uma dessas taxas? A taxa de calor por convecção ela é dada pela lei de resfriamento de Newton, então HA TS menos T infinito. Essa troca de calor ela ocorre entre a superfície da tubulação e o ar ao redor. E a taxa de calor por radiação, ela vai ser dada por essa expressão. Então, ela é epsilon sigma A TS a quarta menos a temperatura da vizinhança a quarta. Então, a troca de calor por radiação é entre a superfície do tubo e a superfície da parede da vizinhança. Então, é diferente, tem infinito de ter vizinhança. Apesar de, nesse problema, eles terem o mesmo valor, tá? Mas o conceito é diferente. A convecção entre a superfície e o fluido, e a radiação entre duas superfícies. Epsilon aqui é a emissividade, o sigma é a constante de Stefan Boltzmann, e nos dois a é a área de troca de calor. Então, foram dados os dados, né, numéricos. Então, o comprimento do tubo 25 metros, o diâmetro 100 milímetros, o coeficiente convectivo e a emissividade. A temperatura do ar é igual à temperatura da vizinhança, que é 25 graus Celsius, e aqui eu coloquei a conversão para Kelvin, e a temperatura da superfície foi dada também 150 graus Celsius, e aqui eu já coloquei a conversão para Kelvin. Bom, então, é simplesmente aplicar essas duas equações, tá? A taxa total, taxa por convecção, H delta T, mas a taxa por radiação, que seria esse daqui. É importante ressaltar, né, lembrar que a gente está considerando que é uma superfície completamente envolvida por outra. Então, por isso que a lei de resfriamento de Newton é colocada dessa maneira. Bom, se a gente considera que a área aqui é a área de troca de calor, ela vai ser πdL para qualquer um dos dois. Então, a mudança dessa equação para essa equação foi simplesmente para substituir nas duas, né, em ambas, a área por πdL. Então, é só substituir valores. Então, H, coeficiente convectivo, é 10, o diâmetro 100 milímetros, ou 25, 100 milímetros, ou 0,100 metros, comprimento 25 metros. TS menos T infinito, eu coloquei aqui em graus Celsius. Por quê? Porque uma diferença de temperatura em graus Celsius é igual a uma diferença de temperaturas em Kelvin. Então, tanto faz a gente trabalhar em graus Celsius ou em Kelvin. No caso da radiação, a diferença é de temperaturas a quarta, então tem que ser em Kelvin. Então, vocês podem observar que o TS, que eu coloquei 423,15, né, a temperatura da vizinhança 298. Epsilon é a emissividade, sigma é a constante de Stefan Boltzmann, 5,67 vezes 10 a menos 8, vai estar errado, tá? Mas a conta está certa.
10 a menos 8, pi dl, que são os mesmos do lado de cá. Então, fazendo esse cálculo, eu acho uma taxa total de 18.424,3 watts. Então, isso foi a letra A, né? Que foi o que ele pediu, que é a perda de calor. Depois, ele fala o seguinte, qual que é o custo dessa perda de calor? Então, o custo por megajoule seria 0,2 dólares, né, por megajoule. Então, o gasto de energia total é o que a gente calculou anteriormente. Ele está perdendo, né, tanto, esse 18 kW, que seria, então, 18 kJ por segundo. Tá? Cada segundo, ele perde 18,4 kJ, né? Então, se no ano a gente tem 365 dias, cada dia com 24 horas, cada hora com 60 minutos, cada minuto com 60 segundos, a gente tem o valor, então, de 31 milhões de segundos. Então, eu tenho a energia total, né, seria essa energia aqui, vezes esse tanto de segundo. Então, vai me dar, joule por segundo, corta por segundo, então eu tenho uma perda de energia anual de 581 mil megajoules. Se eu sei que que o meu gás natural está operando ali, tem uma eficiência de 90%, ele está consumindo isso daqui dividido pela eficiência, então 581 dividido pelo 0,9. E o meu custo vai ser o que? O custo por megajoule vezes esse consumo. Então, seria o que? Esse 581.027 dividido por 0,9, que é a eficiência, vezes o 0,02, que é o custo. Então, eu peguei aqui, centavo por megajoule, e aqui, quer dizer, esse daqui é megajoule, esse aqui centavo por megajoule. Então, me dá total de 12.912 dólares. Bom, espero que tenha ficado claro. Obrigada pela atenção.